Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos sobre o planejamento sucessório e a proteção do patrimônio da família, vemos aqui uma possibilidade muito utilizada ainda pela falta de conhecimento de outras situações, como nós trazemos aqui com o sistema holding, é a questão da doação do patrimônio em vida. Ou seja, o pai ou a mãe, aquele patriarca, matriarca, tem lá seus bens imóveis e desejam transferir para os seus filhos antecipadamente, ou seja, retirando do seu acervo patrimonial e colocando o nome dos filhos. Com isso, evitaria um futuro inventário, uma futura sucessão deste patrimônio. Aparentemente é uma situação simples de se fazer, porque se vai a um cartório, faça uma escritura de doação e leva-se ao registro de imóveis. Ocorre que essa transferência ela é bastante custosa, porque envolve a questão também do imposto de doações. Além disso, perde-se total autonomia sobre esse bem o anterior proprietário, o pai, a mãe, que tanto suou para ter este bem. Aqui, muitas vezes, essa doação é gravada, ou seja, é incluída uma cláusula, chama-se cláusula de usufruto. Essa cláusula de usufruto ela tem a intenção de manter ainda alguns direitos sobre esse bem de quem doou esse bem. Então o pai ou a mãe, ao colocar uma cláusula de usufruto, ele transfere a propriedade, chamada de nua propriedade, ao seu filho, o qual terá a propriedade ainda sem o usufruto, que ficará com o pai e a mãe. Com esse usufruto, o pai e a mãe poderão utilizar para usar ou gozar desse bem. Ou seja, eles poderão residir nesse imóvel, como também poderão receber os frutos dele. Então, poderá alugar, poderá ceder, emprestar, só não poderá fazer a transferência desse bem, porque esse bem já foi transferido para um outro titular, que é o seu filho. Vemos assim que todo aquele bem imóvel que o pai ou a mãe lutou a vida toda, foi simplesmente transferido para o seu filho, retirando a sua autonomia. O que acontece é que se esse pai ou essa mãe tiver uma necessidade de utilizar o bem, não poderá utilizar esse bem para um negócio, não poderá usá-lo sem a autorização do seu filho. Vemos então que tem uma situação aí de bastante risco. Até esses dias eu ouvi uma história, provavelmente o que aconteceu em uma situação onde um pai fez essa transferência para o filho, ou seja, doou esse bem, retirou do seu acervo patrimonial, evitou com que precisasse futuramente de um inventário, mas transferiu para o seu filho de forma a antecipar essa sucessão. Posteriormente, esse pai precisou locar um imóvel para um negócio e chegou para o filho e pediu para que o filho pudesse ser fiador deste negócio. E o filho se negou, porque falou que não gostaria de colocar em risco esse patrimônio. Ocorre que esse patrimônio nunca foi dele. Ou seja, ele recebeu de forma gratuita, em uma forma antecipada da sucessão, onde o pai, pensando no planejamento sucessório, foi dar o melhor conforto para o filho no futuro. E esse filho, na primeira oportunidade, deixou de olhar os interesses do seu pai. Então, nós vemos aqui que a transferência do patrimônio por doação, ou seja, com um planejamento sucessório efetivado nesta modalidade, não é a mais eficiente. Sem contar que ela tira a autonomia que deveria ter o detentor desse patrimônio, o pai, a mãe, o matriarca, o patriarca dessa família, o qual lutou por esse bem e deixou na mão de um filho que eventualmente possa não fazer valer as vontades do detentor inicial, de quem lutou por esse patrimônio, deixando muitas vezes ele em descoberto. Aqui nós não vemos essa vantagem da doação até mesmo com usufruto, porque também, quando do falecimento do patriarca, matriarca, esse usufruto deverá ser baixado. E muitos estados da federação, eles cindem esse imposto, ou seja, eles dividem esse imposto. Parte do imposto de doação é pago na escritura de doação, e quando há usufruto, parte desse imposto é postergado para um momento seguinte, onde é baixado esse usufruto. Ou seja, quando houver a morte desse pai ou dessa mãe e for
baixar o usufruto, ou seja, retirar esta cláusula de usufruto do registro de imóveis, deverá ser pago novamente parte do imposto. Ou seja, aquele filho não terá a integralidade do bem novamente quando receber o patrimônio ao final, quando não houver mais ao final da vida do seu pai. Assim, o planejamento sucessório ficou com uma pequena falha aí final, né? Como já dissemos também, com outras falhas durante o processo, que é a questão da autonomia. Por isso, entendemos que a doação em vida acaba ficando prejudicada como o mais inteligente dos modos de planejamento sucessório, e utilizamos de forma mais eficiente a questão do sistema holding. Porque com o sistema de holding é possível criar, então, uma pessoa jurídica e até mesmo utilizar posteriormente a questão da doação, mas tirando da esfera do direito civil para colocarmos na esfera do direito empresarial, do direito societário, o qual emerge várias proteções muito mais, com uma liberalidade muito mais, uma responsabilidade do instituidor do patrimônio. Assim, aquele pai e aquela mãe podem, de forma mais hábil, utilizar do seu patrimônio enquanto vivos, deixando para o planejamento sucessório ser utilizado na sua falta. Assim concluímos, então, este vídeo e vamos trabalhar outros pontos nos próximos vídeos.